João capítulo 15, versículos que se estendem do versículo 1 até o versículo 5. Ali havemos de encontrar a suficiente palavra de Deus para nós nesta manhã. Queridos ministros e ministras do Deus Altíssimo, vamos ler a palavra de Deus. No Evangelho Joanino, capítulo 15, versículos 1 até ao versículo 5. Estejamos de pé em respeito a este Evangelho. Está escrito assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavra de salvação. Graças a Deus. Podemos sentar. Fica claro que a compreensão completa deste texto precisa respeitar a observância do seu contexto. Quinta-feira, à noite, Judas já traiu o Salvador. Saiu para negociar a alma do nosso Cristo. Judas foi, então, entregar sua consciência moral em conta de 30 moedas de prata. Depois disso, Jesus começa a observar que era preciso fechar o círculo em torno dos discípulos que ficaram, apenas os 11. Então, agora, para além de estarmos envolvidos no ambiente da pós-traição, vou assim dizer, Jesus começa como que em tom de despedida, também fortalecendo a fé dos seus discípulos. Então ele olha ao redor dos seus discípulos, já agora no pós-gozo da traição, a sala está quente, o ambiente, ninguém fala com ninguém, porque o versículo que antecede o capítulo 15, versículo 31 do capítulo 14 diz que levantai-vos e vamos daqui. Portanto, depois dali não há conexão entre esses textos, o que se ouve apenas são passos de 12 judeus andando, levantando as poeiras nas ruas de Jerusalém. Levantai-vos e vamos daqui. Portanto, não havia um ambiente para uma conversa amigável, não há simpatia. Então, de repente, Cristo abre a sua boca e produz esse texto que nós acabamos de ler. Minhas irmãs e meus irmãos, o meu texto ficará mais claro. Primeiro, se nós compreendermos que Jesus começa por fazer uma nota de esclarecimento. Eu sou a videira verdadeira. Isaías capítulo 5, versículo 7 afirma: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas houve gritos de aflição. O Salmo 80, versículo 8 diz assim, 8 e 9: trouxeste uma videira do Egito e a plantaste, expulsaste as nações e a plantaste, dispuseste raízes e assim encheu a terra. Dito de outra forma, Jesus estava falando com um auditório que conhecia que os judeus é que eram a videira de Deus. Em todo o Antigo Testamento, a imagem perfeita do povo de Deus era como uma videira. Então Jesus agora sela este percurso de um entendimento abrangente sobre a videira e diz: a partir de hoje, percebam, eu sou a videira verdadeira. Aqui a palavra verdadeira não é oposição à falsa, mas Jesus estava dizendo: eu sou a videira genuína. Toda aquela informação que vos foi dada, porque vocês acham que são da videira de Deus, porque Deus vos tirou do sarmento, vos tirou do Egito, vos plantou. Aprendam a partir de hoje que todas essas videiras eram sombra, eu sou a genuína. E ele então diz que se permanecerdes em mim, sim, ele estava falando com judeus que acreditavam que o facto de nascer em Jerusalém era suficiente para ser salvo. Ele estava falando com pessoas que acreditavam que por serem israelitas estavam plenamente enxertados na raiz da salvação. E agora aparece alguém e diz-lhe: não, até então estavam crendo numa videira falsa. Eu sou a genuína. E se permanecerdes em mim, podereis encontrar a bendita salvação.
Aqui então esta nota de esclarecimento. Talvez aqui uma pausa. Sim, nós estamos afinal linkados à videira verdadeira. Jesus está eliminando uma série de preconceitos a respeito da salvação. É verdade que em matéria da salvação muitas teorias foram defendidas, mas todas elas precisam terminar num único ponto de partida e chegada, que Cristo é, indubitavelmente, a razão última e primeira da salvação. Primeira porque é a fonte de Deus e a última para a sua eterna e suficiente glória. Estimados pastores, nós estamos linkados neste Cristo. Eu sou a videira verdadeira. Mas Jesus avança e parece que agora esbate-se com uma aparente incongruência. Estimados teólogos, percebam o versículo 2. Diz que todo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. A pergunta é, como é que um ramo está em Cristo, mas não dá fruto? A culpa, por exemplo, acaso a culpa não seria da videira em que ele está ligado? A culpa não seria não do ramo, mas da fonte em que ele está ligado? A condição de infertilidade não está no ramo, não estaria então na videira? Não há aqui uma aparente incongruência? Repare o texto. Todo ramo que, vírgula, estando em mim, não der fruto, ele corta. Mas depois vai dizer, e todo que dá fruto, ele limpa. Não há aqui incongruência. Jesus sabia categoricamente. Aliás, ele depois vai dizer que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mais tarde, 30 anos mais tarde, Paulo virá dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 12, desenvolvei a vossa salvação. Romanos 9,6 vai dizer, porque nem todos que são de Israel são israelitas. É nesse contexto que se aplica. Sim, alguns estão ligados doutrinariamente a Cristo. Alguns estão ligados liturgicamente a Cristo. Bom, aqui com toda a licença devo dizer, há colegas que preparam-se tão bem para passar por todas as etapas previstas no manual de pastores, mas não conseguem dar um beijo de manual à sua esposa, um beijo verdadeiro de amor e sinceridade. Muitos de nós estamos ligados ao ofício, mas desligados do verdadeiro sangue que vem do ramo da oliveira. Estamos com fatos perfeitamente adequados a pastor. Eu me lembro uma vez quando andei do Limpo que cruzei na Shoprite com um irmão, com um amigo, e esse irmão disse, eles eram 12, eu era um. Quem me conhecia saudou, pastor doido, que prazer, com uma reverência, mesmo com o Limpo. E outro colega disse, pastor com t-shirt olímpico. Disse, esse é o nosso pastor. Não. É os pastores que conheço. Estamos a ficar cosméticos para resolver um problema externo. O que eu fiz não está certo, não está errado, não é este o ponto de partida. O que eu estou perguntando ao pastor é se você está em Cristo, ligado verdadeiramente à videira. Isso desce nos nossos sermões. Ficamos tão agastados toda semana, construindo o templo, a resolver a casa. Na hora do sermão você sente que está pecando contra Deus, porque não deu tempo suficiente de quem está ligado à videira. Em última instância, inauguramos igrejas e deixamos corações famintos. Termino a minha observação e os irmãos teólogos resolvam esta incongruência. Então Jesus termina agora os versículos que se pospõem. Ele apresenta duas tríades. Primeiro, uma tríade doutrinária e depois uma tríade teontológica. Eu me explico. Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui, o que está fazendo é introduzir os discípulos a uma panóplia de doutrina de forma subliminar. Reparemos. Vamos analisar a tríade das doutrinas que Jesus apresenta nesta conversa. Primeiro, Jesus estava dando inícios de uma grande doutrina que iria sendo desenvolvida mais tarde, que é a doutrina da santificação. Repara, o texto diz assim, e todo o que dá fruto limpa. Ou seja, Deus permite que aquele que está nele gradativamente seja santificado. Ele próprio limpa. E há aqui uma espécie de gradação de fruto. Primeiro dá mais fruto e depois dá muito fruto. Ele dá o fruto inicial e depois de limpo continua dando fruto. Aqui a intervenção da doutrina da santificação no versículo 2. O versículo 3, agora Jesus defende implicitamente a doutrina da suficiência da Escritura. Vejam só, irmãos, o que ele diz no versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Glórias sejam dadas ao Pai. Jesus está defendendo aos discípulos que tudo o que estou dizendo já está acontecendo em vós, porque a palavra é suficiente para vos limpar.
Subi num táxi aqui em Colibembo e então alguém percebeu que era o pastor e depois perguntou-me: você é de que tipo de pastor? Daqueles também que usam óleo, azeite, fermento, também dos quintalões, que vendem águas, também tem fotografias tuas para expulsar demônios. Eu tive que responder: nós somos os pastores da suficiência da Escritura. Sim, estimado pastor, se o seu membro não tem saudade da forma como você explicita a palavra, carecemos de reconversão pastoral. Pois afinal a palavra é que alimenta até o combustível da nossa própria vocação. Só quando abrimos a Bíblia e pregamos e ficamos atrás de um púlpito é que sentimos de facto o peso da nossa vocação. Depois do púlpito vivemos, mas no púlpito nos anunciamos. Por quê? Porque nós vivemos o que cremos e anunciamos o que Ele nos tem falado. A outra doutrina desta tríade que está implícita é que Jesus já sabia que a sua mediação era exclusiva em matéria da salvação. O versículo 4 diz isso: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aqui Jesus já estava introduzindo a exclusividade da sua mediação, e que vai ser defendida, que estava sendo defendida desde o Antigo Testamento, desde o Jardim, se quisermos, até o Apocalipse, de tal sorte que só existe uma única avenida para o terreno da salvação, e Jesus está dizendo: permanecei em mim. Claro, a comissão organizadora sugeriu-nos o tema permanecer em Cristo é a fonte do ministério, no sentido de que, entendi eu, que nós é que temos que fazer esse esforço de permanecer na salvação. E esse é fato que tem que ser. Nós fazemos esse esforço, mas muitos já fizeram esforço e foram cortados. Muitos já fizeram esforço e foram cortados, porque estavam ligados e não deram fruto. A suficiência da salvação, parece aqui Jesus sendo exclusivamente mediador da salvação. E termina então, sem querer me alongar e não parecer uma visita que não sabe estar, termino com a tríade da teologia. Jesus, nesta conversa, está nos dando os estilhaços da natureza do próprio Deus. O versículo 1 apresenta Deus como agricultor. Meu pai é o agricultor. Sim, aqui está mostrando que Deus é amor, porque eu não conheço um agricultor que é agressivo. Lá onde encontrarmos um agricultor agressivo, que nem tem amor pela sua planta, este agricultor não conhece a ciência. Eu me lembro com o pastor Frederico, meu padrinho, fomos uma vez, muito tempo era estagiário, fomos a uma zona depois da Capula, quero crer, onde o seu pastor tinha um boi, tinha um amigo dele lá, fomos ver o boi e as plantas que haviam lá. Já sentia que era de alguém que nasceu no contexto da agricultura e tinha amor pela terra. E eu olhava para ele no fundo do coração, porque eu nasci aqui na Boa Vista, nem havia espaço nem para semear uma couve, então eu nunca desenvolvi esse espírito de amor à agricultura. Então quando olhasse para o pastor Frederico, quando olhava para o pastor Lucamba, muito afeiçoados ao campo, mas velho, o que vocês estão a ver aqui nisso? Qual é a beleza que tem nisso? Ficar com milho o dia todo, mas velho. Mas ele sentia uma paz estando naquele campo. Mas vamos já, filho, espera. Vamos ver o milho, vamos ver a couve. Vamos, mas espera. Meu pai é o agricultor. Sim, nosso Deus. Seja o agricultor da nossa igreja. A igreja de Luanda carece de um agricultor amoroso. A igreja em Benguela carece de um agricultor amoroso. E é interessante que o agricultor, por isso é que se diz, se você quer ter a lavra e ela prosperar, o boi só engorda com os olhos do dono. E a igreja vai continuar a engordar porque o seu dono não delega essa tarefa. O meu pai é que é o agricultor. Semeou-me a mim, ou seja, começa com Deus a salvação, eu materializo a salvação e vocês estão conectados em mim em matéria da salvação. É maravilhoso. E esta tríade nunca falha. Então termino aqui, Jesus, depois de apresentar Deus como amor, ele então apresenta Deus como juiz justo, porque ele diz, esse agricultor também quando fica nervoso, depois corta. Depois corta. Sim, isso está no versículo 2. Todo ramo que estando em mim não ter fruto, ele mesmo vai fazer o quê? Ele vai cortar. Se o pastor está dando muito trabalho na IECA, corta. Se a pastora está a pensar que
a vida é chocolate com massa consistente, corta! Se o secretário provincial está a pensar que, como ele é secretário, todos devem ajoelhar-se diante dele, corta! Esse pastor está a achar que o clerical aumenta a idade, esqueceu do texto que lemos ontem, jovem, respeito o mais velho, o jovem está muito agressivo, corta! Se fosse no culto lá com o jovem, ia dizer assim, pergunta ao seu filho, ao teu colega ao lado se ainda não te cortaram, né? Era mandar perguntar isso, mas como aqui é costiólogo, devo me concentrar. Mas termino mesmo, meus irmãos, não quero alongar. Jesus então apresenta outra parte da natureza de Deus. Primeiro Deus mostrou um Deus amoroso, mostrou um Deus justo que corta e finalmente mostrou um Deus que perdoa, restaura e confirma a vocação. Quando ele diz assim, ele corta, mas aquele que te deve dar fruto, ele próprio limpa para que produza mais e mais fruto. Uma vez o irmão disse, pastor, mas por que vocês estudam muito teologia? Por que vocês querem ler tantos livros? Se só abrir a Bíblia e pregar, e no altar o Espírito Santo vai te usar. Por que você passa a noite lendo essas coisas? A resposta está nesse texto. Quem dá fruto, ele próprio limpa para dar mais fruto. Tambor vazio faz muito barulho. Os nossos púlpitos estão a ficar cheios de barulho porque nós não estamos a dar fruto e não estamos a ser limpos. Que esta atividade sirva primeiro para reforçar a nossa união. E aqui, terminar como devia ter começado, agradecer a Sua Excelência Secretário de Estado de Luanda por este estrondoso convite. Um convite cheio de importância e significado para a vida da Igreja. É a primeira vez, particularmente, que participo de uma reunião alargada com todos os pastores de Luanda, pelo que é um enorme prazer, enquanto pessoa, enquanto Francisco II cidadão e como membro da família dos Filhos de Deus, uma grande honra estar convosco. Pessoas que só nos víamos pelas redes sociais, um elemento que tanto junta como espalha, mas que dá para matar saudades ainda que telepáticas. Mas hoje, estando entre vós, com a presença grandíssima de todos, é sinal de muita alegria no meu coração. Estar ao lado do pastor Ovídio, o mais velho, que no culto disse que esse jovem que está a dirigir o culto, amanhã estou a ver um grande futuro nele, é sinal de que Deus ainda continua deixando alguns que não foram cortados. A nossa oração é que o Senhor não nos corte, hoje e sempre. Amém.